Galera, tudo bem? Vamos então dar sequência ao capítulo 5 que a gente começou na semana passada, quando a gente passou para vocês aquela atividade, dirigida, fichamento, que vocês fizeram do capítulo 5. Bem, vamos falar sobre um dos mais fantásticos impérios da antiguidade, o Grande Egito Antigo. Gente? Quem já não ouviu em algum momento aí da sua vida falar sobre o Egito dos faraós, das pirâmides, das múmias, das histórias todas fantásticas. Quem é religioso acompanhou aí a novela Os 10 Mandamentos, questão do Moisés, expulso do Egito, tem vários filmes, livros, peças de teatro, enfim, uma série de coisas falando sobre esse fantástico império que nós vamos trabalhar hoje. Aqui há uma representação aqui de dois importantes faraós, né? Aqui nós temos o faraó Sete e aqui nós temos o faraó Ramsés, pai e filho. Tio Ramos, por que o pai é menor que o filho? Porque sempre o filho procura fazer algo maior que o pai, né? Para ter aquela importância. Então o Ramsés tinha essa preocupação de ser um governante maior que o pai dele. Mas enfim, vamos tratar sobre a origem desse fantástico império. Bem, a ocupação no Egito Antigo se dá a partir de 5.000 anos antes de Cristo. Olá, gente, 5.000 anos antes de Cristo, é muito tempo, hein? Povos que, nessa época, nós já sabemos que lá na pré-história, né, na passagem da pré-história para a história, acontece a descoberta da agricultura, né? Descoberta, o domínio, através da observação. Então esses povos passam a procurar terras próximo de rios. E assim várias populações vão se agrupando ali nas proximidades do rio Nilo, que fica ali no nordeste do continente africano, como você observa aí no seu livro na página 66. Esses povos, com o passar do tempo, passam a se agrupar em comunidades chamadas de nomos, que por sua vez, esses nomos, que eram liderados por nomarcas, né, os chefes, os líderes, vão se agrupar em dois reinos, né? Na região do norte do Egito, nós temos o Baixo Egito. Na região sul, de onde hoje é o Egito, nós temos o chamado Alto Egito, né? E esses dois reinos, então, passam a dominar essa região aí no nordeste do continente africano. Pois bem, o que vai acontecer? Em torno mais ou menos de 3.100 anos antes de Cristo, o Menes, né, vai ser considerado o primeiro faraó. O que ele vai fazer? Ele vai reunir o Alto e o Baixo Egito, se tornando, portanto, o primeiro faraó. Dessa forma, é preciso que você entenda, né, através do estudo, da leitura do capítulo, que o Nilo é fundamental para a vida no Egito Antigo. É fundamental. O grande historiador Heródoto de Halicarnasso dizia, inclusive, que o Egito era um presente do Nilo, ou seja, sem o rio Nilo, evidentemente, não haveria Egito. Você concorda com isso? Vamos, faça a leitura e reflita sobre isso. Como é que funcionava a vida econômica do Egito, né? Nós tínhamos um período que ia de junho até o mês de novembro, onde ocorriam as chuvas. Então a margem do rio se enchia. A partir de então, parava de chover, né? Diminuía o ciclo de chuvas. A margem retornava ao seu leito normal, o rio, e as margens do rio ficavam úmidas, né? Molhadas, é claro, com a água. E é aí que os egípcios plantavam. Quando era no mês de abril e maio do ano seguinte, eles iam fazer a colheita. Então era praticamente era esse o ciclo que você vai encontrar, inclusive, aí no infográfico do seu livro, da página 68 e 69. Outra coisa importante que você tem que saber sobre o Egito é com relação à divisão, né? Nós temos uma divisão para fins de aprendizagem da história do Egito Antigo em 3 períodos: Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Aí você vai estudar, né, cada um desses períodos, identificar quais são as características de cada um desse período.
Outro ponto importante é saber sobre a sociedade egípcia. Como é que funcionava a sociedade egípcia? Todo mundo era igual? Absolutamente não. Havia um personagem que era considerado um deus. O governante do Egito, esse carinha aqui, o faraó, ele era para os egípcios um deus, ok? Ele não era apenas um homem comum que era eleito, até porque no Egito não havia eleição, né? O poder passava de pai para filho, né? Desde Menes era assim. E o faraó, para se legitimar, ele tinha essa coisa como se ele tivesse vindo, como se fosse um representante dos deuses na terra. Então ele era considerado como um deus. A vontade do faraó era absoluta, não podia ser questionado. Quem questionasse morria. Como é que era a sociedade egípcia? Nós tínhamos o faraó, como mais importante, lá no topo. O vizir, né? Vizir, né? É o tipo de vice-rei. Diz até, né, a Bíblia cita que o José, aquele, né, que tinha o poder dos sonhos, se tornou até um vice-rei do Egito, que era o vizir. É que administrava de fato o poder em nome do faraó. Nós tínhamos os escribas, tinha uma função importante. E aí, detalhe importante, escribas. Aí você já percebe que a escrita tinha uma função fundamental no Egito. É claro que tinha. Por quê? Porque através da escrita era possível deixar registrado os acontecimentos, não só para as gerações futuras, mas para o contexto do Egito. Notar registros, né, da produção de alimentos, decretos e leis e tudo mais, ou seja, era tudo escrito porque tinha um domínio da escrita no Egito Antigo, que eram os escribas, né? E nós vamos depois, posteriormente, falar inclusive detalhes específicos sobre a escrita egípcia, que era muito bacana. Nós tínhamos sacerdotes, né? Tinha um poder fundamental, vamos já falar um pouquinho sobre a religião do Egito, artesãos, comerciantes militares, e lá embaixo, na base dessa pirâmide social, nós tínhamos os camponeses e os escravos, tá bom? E foi bom falar também sobre pirâmide, porque o que eram as pirâmides, né? Você consegue imaginar, visualizar as pirâmides, né, pessoal? As pirâmides mais famosas são as chamadas pirâmides de Gizé, que são a Quéops, Crefin e Miquerinos, né? Por que tem esses nomes, essas pirâmides? Bem, esses nomes refletem os nomes em tese de quem teria mandado construir